No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu te dou graças, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, pelo dia que o Senhor nos dá. O dia que promete novas todas as coisas na vida daqueles que creem em Ti. Ó soberano de Abraão, Isaque e de Israel. No nome santo, glorioso do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha cobrir os nossos ouvintes e seus respectivos familiares com a Tua presença, a Tua sombra, meu Pai. Venha proteger o Teu povo, proteger a Tua igreja, os Teus servos verdadeiros, guardá-los de todos os males. Sim, meu Pai, especialmente de cair em tentação. Eu peço por toda a Tua igreja, em todo o mundo, por todos os Teus servos, em todo o mundo, sejam da Igreja Universal do Reino de Deus ou não. O importante é que sejam Teus servos, porque, conforme palavra do Senhor Jesus, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós cobramos isto, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleçam contra os Teus servos, contra o Teu povo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vivemos, e eu digo nós, me referindo aos nascidos de Deus, convertidos, que vivem na justiça, sob a justiça da palavra de Deus. Quando a gente vive na justiça da palavra de Deus, a gente vive em paz. O espírito da justiça da palavra de Deus é o espírito da paz, é o espírito de Deus. Nós, ainda que vivamos sob o espírito da paz do Senhor Jesus, nós também temos nossas lutas, nossas guerras, nossas dificuldades, nossas tribulações. E até que essas tribulações e dificuldades são boas para nós. São boas porque enquanto nós enfrentamos dificuldades, enquanto nós enfrentamos tribulações,
nós mantemos a nossa fé acesa, a exemplo do povo de Israel, a exemplo do próprio rei Davi. Davi, enquanto tinha guerra, enquanto enfrentava inimigos de Israel, ele mantinha uma comunhão íntima com Deus. Mas quando Davi deixou de ir à guerra e ficou em casa, no palácio, imediatamente ele se viu envolvido no pecado. E aí caiu em tentação. Mas enquanto esteve em luta, ele era vitorioso. O filho dele, Salomão, que não tinha inimigos, que não tinha dificuldades econômicas, que não tinha problemas, e que era sábio, que cresceu, desenvolveu o reino de Israel sob a sua administração com sabedoria, acabou caindo em tentação e se pervertendo e se corrompendo e levando Israel à queda, à destruição, porque não teve lutas, não teve guerras, não teve tribulações, problemas. Tudo era fácil para ele. Então, por causa disso, por conta disso, Salomão acabou caindo em desgraça. Então, enquanto nós tivermos lutas, dificuldades, problemas, nós temos a fé, o escudo da fé para nos defender, para que possamos mantê-la limpa e manter com ela a nossa salvação. Porém, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados com essa fé, tiveram experiência com Deus, provaram o dom celestial, falaram em línguas estranhas, de verdade, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha só, é muito forte isso. É impossível, pois que aqueles que uma vez, primeiro, foram iluminados, segundo, provaram o dom celestial, o dom do Espírito Santo, as línguas estranhas, se tornaram participantes do Espírito Santo. 3. Provaram a boa palavra de Deus, que os incrédulos não provaram e não provam, né? Os incrédulos não provam a boa palavra de Deus. Mas aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, quer dizer, viraram as costas para tudo que tiveram de experiência com o mundo vindouro, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Você pode acompanhar comigo esse texto aqui de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Muito forte esse texto. Eu sou sincero para dizer para vocês, minha amiga, meu amigo, eu não falava sobre esse texto, não pregava quase sobre esse texto, porque eu não queria desmotivar ou cancelar a mínima fé que alguém, por acaso, tinha e estivesse nessa situação. Tivesse a situação de ter caído. E se eu ensinasse isso, eu achava, bem,
eu iria fechar uma porta para essa gente. Mas não posso omitir aquilo que está escrito. A verdade é a verdade, e quem não se sujeitar à verdade, o que se pode fazer? Nós não podemos omitir a verdade. Mas o fato é que, diante das circunstâncias atuais, quando nós vemos tantos crentes descrentes, tantos crentes endemoniados, pastores endemoniados, bispos endemoniados, quando nós vemos uma catástrofe dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja física, institucional, não a igreja espiritual. A igreja espiritual é uma. A cabeça, o cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo e a igreja está ali. Os membros fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Mas quando eu falo igreja institucional, física, eu me refiro ao número incrível de igrejas, denominações espalhadas pelo mundo afora, que reúnem pessoas que estão na fé junto com pessoas que, embora estivessem um dia na fé, hoje estão caídos. Então, muitas pessoas, e desgraçadamente, a verdade é essa, são mais os que um dia foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. São mais os que um dia estiveram bem espiritualmente e caíram do que aqueles que estão bem e se mantêm na fé. Infelizmente eu posso dizer isso porque eu tenho andado pelo mundo afora e eu sempre recebo pessoas caídas, prostradas, pessoas que um dia foram fiéis e ex-pastores, não só ex-pastores e bispos, ex-bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, não, de todas as denominações. De todas as denominações. Então, são ex-pessoas que um dia foram iluminadas, que um dia provaram o dom celestial, que um dia tornaram-se participantes do Espírito Santo, que um dia provaram a boa palavra de Deus, que um dia provaram os poderes do mundo vindouro, quer dizer, pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e caíram, estão por aí, estão como zumbis, são mortos-vivos, não tem definição, porque estes, no meio dos incrédulos, eles se consideram crentes. No meio dos crentes, eles se consideram incrédulos. E aqui o texto diz que é impossível. 2 vezes fala isso. Primeiro ele fala, é impossível, pois que aqueles que foram iluminados, etc. E caíram, versículo 6. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Quer dizer, quando a Bíblia fala a palavra impossibilidade, é porque não há mais chance para esse tipo de pessoa. É o que está escrito aqui. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos. Quer dizer, estão tentando crucificar Jesus para si mesmo, particular, uma crucificação pessoal e não coletiva. Nem que fosse coletiva, valeria, mas no caso aqui, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o
a ignomínia, esses não tem jeito mais. Não tem mais jeito. Porque ele explica aqui no versículo 7 o seguinte: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Quer dizer, a pessoa cultiva a terra e vem a chuva e ela produz, a terra produz o resultado, a multiplicação. Então diz aqui que a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da multiplicação, obviamente, da parte de Deus. Mas se a terra produz espinhos e abrolhos, então os espinhos e abrolhos são rejeitados e perto está da maldição, perto estão da maldição, e o seu fim é ser queimados. Pois é exatamente isso. Então, nós seremos provados pelos frutos da nossa vida. Então, uma pessoa que uma vez foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, oravam com fé, tinham fé, né? Tinham uma fé viva e até ajudavam outras pessoas. Provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, tiveram a revelação da palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro, ou provou os poderes do mundo vindouro. E essa pessoa caiu em tentação, caiu no pecado do orgulho, da vaidade, caiu no pecado da cobiça, caiu no pecado de servir-se a si próprio, ao invés de servir ao Senhor da sua vida. Então, é impossível para essas pessoas, esse tipo de pessoa, ser renovada, ser avivada para o arrependimento. Elas não têm mais aquele desejo de arrependimento. Ela caiu na frieza espiritual. Ela está apagada. Por exemplo, você faz uma fogueira. E você já deve ter tido essa experiência, já deve ter visto. Faz uma fogueira. Aí, de repente, da fogueira sai uma brasa, pula fora. Então, aquela brasa, ela, quando pula fora, ela está vermelha. Mas, com o tempo, com o passar dos minutos, aquela brasa se apaga e vira o quê? Um carvão, um pedacinho de carvão. Não é assim? E aí, o que acontece com aquele carvão? Não acontece nada. Ele está só, isolado da fogueira, do fogo, então ele não tem nenhuma utilidade. O que vai fazer com ele? Pois assim também são aquelas pessoas que um dia estiveram no olho do calor da fogueira e saíram. Ficaram só. Eu vou servir a Deus à minha maneira. Eu não vou mais à igreja nenhuma. Sabe, eu não confio mais no pastor. Aquele membro me feriu. Enfim, a pessoa começa a falar uma porção de bobagens contra o pastor, contra os membros, contra a igreja. Enfim, jogar pedra na igreja. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu tenho a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e vou fazer aquilo que está escrito. Só que saiu do corpo espiritual, que é a igreja, que é o reino de Deus. Você sabe que a igreja é o reino de Deus. Saiu, se isolou
da igreja, do corpo, deixa de ser alimentado, nutrido pelas vitaminas do corpo. Você sabe que o corpo corre sangue, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele sangue vai alimentando, vai nutrindo, vai oxigenando o corpo inteiro. Se, por exemplo, o dedo, um pedaço do dedo é cortado fora, então aquele dedo não recebe mais oxigenação e ele vai ficar roxo e vai apodrecer. Não vai valer para mais nada. Assim também acontece com os que saem da obra, que deixam a fé no Senhor Jesus. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não deixei a minha fé em Jesus, não. Eu continuo com a minha fé em casa, eu não vou na igreja, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço meu jejum. Faz isso por enquanto, porque chega um momento que vai desanimando, vai esfriando. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Engraçado, a Bíblia não fala que a fé vem pelo ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o ouvir a palavra de Deus. Não o ler a palavra de Deus. O ler a palavra de Deus é importantíssimo, mas a fé realmente vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que diz o texto sagrado. Então, a pessoa começa a ler a Bíblia, não vai mais na igreja, mas a leitura bíblica começa a ser enfadonha, cansativa, e ela começa a ter sono, ela começa a ficar mole, porque o demônio, ou os demônios, os espíritos enganadores, começam a trabalhar. E a pessoa acaba se desestimulando de ler a Bíblia. E meditando nela, porque o ler a Bíblia, pura e simplesmente, sem o meditar, então fica sem utilidade. Você tem que meditar na palavra de Deus. Como, por exemplo, nós lemos aqui Hebreus capítulo 6, versículo de 4 até 8, nós lemos e meditamos. E meditamos, porque essa meditação vai dando asas à nossa imaginação do que realmente está sendo falado. Veja que Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é justo, perfeitamente justo. Ele dá a chuva para todos, seja pessoa boa, seja pessoa má, seja pessoa justa, seja pessoa injusta, seja pessoa cristã, seja incrédula. Não importa, ele é justo, ele dá tudo para todos, ele dá a todos a mesma oportunidade. Então, quando algum incrédulo diz assim, mas, puxa, eu não posso crer em Deus, como é que Deus dá para uns riqueza e a outros pobreza? Não, Deus deu a terra para todos. E deu a fé para todos. Todos os que nele creem, obviamente. Agora, cada um que tem que correr atrás, que tem que trabalhar, que tem que semear, que tem que plantar para poder colher. Então, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não semeia, como é que ela pode querer que Deus venha multiplicar? Não, Deus só multiplica o que a gente planta. A gente colhe hoje o que a gente plantou ontem. Nós vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. Depende tudo da gente. Deus nos deu a semente, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu saúde, mãos, pernas, nos deu capacidade para pegar a semente da fruta e semear na terra, e Ele vai mandar chuva, Ele vai mandar o sol, Ele vai mandar a temperatura, aquela semente vai multiplicar, enfim. Agora, se a gente não trabalha,
Então a gente não tem o direito de colher. É ou não é? Então assim também é a fé. Deus nos deu a fé. Deus se manifestou, se revelou para muitas pessoas que foram até batizadas com o Espírito Santo. Mas, a exemplo do rei Saul, que nós temos falamos anteontem e ontem, o rei Saul era cheio do Espírito Santo, mas perdeu tudo. O próprio Salomão era cheio do Espírito Santo, mas também perdeu a visão e caiu em desgraça. Assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos na Sagrada Escritura exemplos claríssimos de pessoas que experimentaram o dom celestial de Deus, provaram o dom celestial de Deus e se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo fala sobre eles quando escreve a sua carta a Timóteo, falando de Himeneu e Alexandre, que deixaram a boa consciência de lado e acabaram perdendo a fé. Deixaram a boa consciência de lado e perderam a fé. Com a perda da fé, perderam a salvação. Quer dizer, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, desgraçadamente. Caíram. Então muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento, tenho certeza que tem muitos pastores, ex-pastores, tem até pastores me ouvindo nesse momento e anotando, porque estão buscando inspiração, estão buscando alguma coisa para passar para os seus respectivos membros, né? Suas igrejas. Mas tem pastores caídos, prostrados, querendo alguma coisa. Mas a Bíblia diz aqui que é impossível outra vez renová-los. Meu caro amigo, aí você pergunta, como é que eu vou fazer, bispo? Será que eu estou enquadrado nessa turma, nesse universo que é impossível outra vez renová-los? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Sobre se realmente você está enquadrado entre aqueles que é impossível outra vez renová-los. O vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Ao vencedor, com vestes brancas do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho
Jerusalém, e há de sentar no trono comigo, Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e há de sentar no trono comigo, Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Pois é, minha amiga, essa canção muito interessante. São palavras de Jesus, lá em Apocalipse, palavras dirigidas às igrejas, aos crentes, aos diversos tipos de crentes. E ele fala com clareza, ao vencedor. Quando Jesus fala ao vencedor para as igrejas, ele está dizendo assim, olha, não basta você pertencer a uma igreja, dizer que crê, automaticamente você é um vencedor. Não. Vencedor é aquele que permanece salvo até o dia da sua morte. Mantém-se salvo até o dia da sua passagem para a vida eterna. E esse que é o grande problema. É o grande problema porque muitas pessoas vencem durante um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas chega um tempo que desanima. Quantos que estão me ouvindo agora estão desanimados? Quantos que são ex-pastores, ex-obreiros, ex-bispos, ex-esposas de pastores? Quantas pessoas estão ou têm brincado com a sua fé? Quantas pessoas não têm levado a sério a sua fé? Quantas pessoas estão me ouvindo nesse instante e diz assim, um dia já fui na igreja, eu fui curado disso, aconteceu esse milagre, eu fui próspero, mas perdi tudo, eu fui curado, também fiquei doente novamente, porque perdeu a fé. Se pela fé você conquista, pela dúvida você perde o que conquistou. Essa é a lei. Essa é a lei da vida, minha amiga, meu amigo. E o Senhor Jesus nos deu a fé para a gente conquistar, para a gente vencer. E se a gente, mesmo com a fé, a gente perde, não tem o que fazer. Não há nada mais o que fazer, porque a fé é o que nos justifica diante de Deus. É a fé que nos dá vida. É a fé, a raiz da vida eterna. Então, nós lutamos, nós enfrentamos uma guerra. Tribulações, lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, se eu venci, vocês também têm condições de vencer. Se eu venci, vocês também têm condições de vencer. Vocês são obrigados a vencer. E se não vencerem, se tornarem perdedores, então vão experimentar a segunda morte. Porque a primeira morte não é nada em relação à segunda morte, que ainda tem a segunda morte. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, por favor, cuide da sua salvação, porque não há nada mais precioso, mais rico, mais poderoso, mais glorioso do que a sua salvação. A sua salvação. Porque a sua salvação é tudo. Se você se perder, já era. Já era. Jesus chega ao ponto de dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Ganhar família, casar, constituir família, construir uma casa, construir isso, ter todo o mundo aos seus pés, se perder a sua alma. Então o vencedor é aquele que mantém-se salvo até o último suspiro neste mundo. Esse é o vencedor. Meu nome é Ana Paula Alves, eu tenho 30 anos.
Eu era uma jovem frustrada, não tinha boas referências na minha casa, né? Na minha casa tinha todos os tipos de vícios, as pessoas falavam palavrões. Eu fui crescendo uma jovem assim, falava palavrão, xingava as pessoas, era muito irritada. Aí eu descontava em todas as pessoas que estavam ao redor de mim. Eu gostava de sair para festas, chácaras, churrasco com os amigos, tudo para preencher o vazio que tinha dentro de mim, né? Então aí foi que eu ouvi o trabalho da igreja na televisão e eu não sabia que tinha igreja na minha cidade. Daí, através de um convite, eu cheguei até a igreja. Foi participando das reuniões de quarta e domingo, aí eu fiquei sabendo da importância do Espírito Santo. Aí eu comecei a aprofundar mais. Eu ouvi as mensagens do bispo. Então tudo que falavam para mim que era para me fazer, para me ter o Espírito Santo, eu tinha aquela sede. Aí eu comecei a buscar, que foi até um dia que eu recebi o Espírito Santo. Aí foi esse dia que realmente eu vi que a felicidade que tem no mundo nem se compara, né? O dia que eu recebi o Espírito Santo foi como se passasse um filme assim na minha cabeça. Tudo que eu fiz foi o dia mais feliz da minha vida. Daí pode-se dizer que houve um antes e um depois, né? Porque aquela jovem triste que achava que era feliz, não era. Então eu louvo e agradeço a Deus pela vida que eu tenho hoje, pelo Espírito Santo morar em mim. Então eu posso estar em casa sozinha, eu sei que Deus está comigo. Eu posso estar na rua, qualquer lugar. Eu não tenho medo da morte, porque graças a Deus, graças ao Espírito Santo, eu tenho essa certeza da minha salvação. Eu sei, se eu morrer hoje, eu vou pro braço de Deus. O Espírito Santo é tudo para mim, é tudo. Ele me ajuda, quando passo por problemas, embora eu passando por problemas, eu sei que eu vou conseguir vencer. Aos olhos humanos pode parecer que eu não vou vencer, mas eu tenho a certeza que no final vai dar tudo certo. É só o Espírito Santo mesmo, é só você recebendo o Espírito Santo para você ver o quão grandioso é isso. Eu agradeço a Deus, eu sou grata ao Espírito Santo por Ele ter misericórdia da minha vida, da minha alma. Porque nos dias de hoje é só o Espírito Santo para nos sustentar. Porque o mundo tá muito cruel. Se não é o Espírito Santo na vida da gente, a gente não sabe o que fazer. Ele nos direciona, Ele nos fortalece. É Ele que nos ajuda nesses momentos difíceis. Pois é, eu diria, minha amiga e meu amigo ouvinte, com toda a força da minha alma, do meu entendimento, do meu coração, da minha fé, eu diria que é impossível uma pessoa manter-se na fé sem o Espírito da fé, que é o Espírito Santo. É impossível você se manter salvo sem o Espírito Santo. E se você perde o Espírito Santo, você perdeu tudo. Você perdeu a fonte da fé. E aí é impossível outra vez renová-lo. Portanto, você que recebe o Espírito Santo, ou que ainda não recebeu o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo para que você mantenha a sua fé viva, mantenha-se vencedor até o fim. Mesmo assim, o Espírito Santo não vai vencer as lutas por você. Ele vai lhe dar condições para você vencer. Então, é como essa jovem falou. Olha, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo dos problemas. Eu sei que eu tenho problema, que eu vou ter problema, mas eu sei que lá no final das contas eu vou vencer. E essa é a fé que nós da Universal temos. Nós preservamos essa crença que sem o Espírito Santo é impossível seguir e servir ao Senhor Jesus. Vamos ouvir mais testemunho. Meu nome é Matheus Reis. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Eu tinha dificuldades com os meus pais, tinha dificuldades no trabalho, na escola, no cotidiano. E eles eram problemas com as pessoas e eram problemas internos. Eu não conseguia me resolver, porque eu já conhecia a verdade, frequentava a igreja desde criança. E por conta disso, qualquer coisa errada que eu fazia sempre tinha aquela cobrança interna, de que eu não devia fazer aquilo, mas fazia porque não aceitava aquela orientação, não aceitava aquela direção que me foi dada. Eu sempre acreditei que as coisas elas poderiam ser conforme o que eu quisesse.
e não conforme o que Deus queria. Então eu tive problemas com os meus pais, eu não respeitava os meus pais, eu não respeitava as pessoas, eu não respeitava chefe no trabalho, eu não respeitava qualquer pessoa que fosse superior em qualquer questão. E por conta disso eu acabei tomando um rumo muito difícil para minha vida. Acabei enfrentando vícios do álcool, do cigarro, fui para festas, para baladas, isso tudo de uma forma que os meus pais não soubessem, para que eu não tivesse nenhum sermão, nenhuma bronca. E eu fiz isso durante uns 2, 3 anos. Durante isso, eu cheguei ao meu fundo de poço. Eu comecei a ter problemas de saúde, eu tive uma deformidade óssea que foi diagnosticada como câncer, tive problemas de asma, tive insônia, então teve períodos que eu não dormia, eu chegava em casa, ficava no meu quarto até a madrugada, acordado. Eu vivi esse fundo de poço durante uns 2 meses. Então, eu não estava mais sendo ninguém, eu estava vegetando. Eu perdi totalmente a felicidade, eu tinha perdido a alegria de estar vivo, eu tinha perdido tudo. Não tinha mais nada. E foi quando eu cheguei à Igreja Universal. Cheguei porque eu não aguentava mais aquela situação. Só que eu não queria perdoar. Eu não aceitava perdoar. Então eu precisei assistir às reuniões, eu precisei buscar, eu precisei reconhecer a necessidade. Porque senão eu não ia ser feliz. Eu não ia sair daquele fundo de poço. Até que eu cheguei até meu pai, eu pedi perdão por tudo aquilo que eu tinha feito, para minha mãe da mesma forma. E após isso eu me batizei nas águas, eu comecei a me dedicar nas coisas de Deus, então comecei a fazer parte dos grupos da igreja, comecei a levar para as pessoas aquilo que eu queria para mim, que foi quando eu reconheci a necessidade do Espírito Santo. Então antes mesmo de ter o Espírito Santo, eu tentava levar Deus para as pessoas. Até que teve um certo dia, num domingo pela manhã, eu recebi o Espírito Santo. Que aí foi o dia que a minha vida ela tomou forma, ela tomou cor. Ela mudou completamente. Aquilo que para mim não tinha mais saída, no Espírito Santo eu descobri a saída. Eu descobri a solução. Após isso, eu nunca mais tive qualquer sombra daquele antigo Mateus. Daquela antiga pessoa triste, vazia, daquela pessoa sofrida. Os problemas de saúde, os problemas internos e externos, todos foram resolvidos. Então, eu comecei a saber lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas. Eu obtive a cura de mágoas, de traumas, inclusive problemas de saúde. Então, tudo se fez diferente quando eu recebi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é mais importante do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não teria paz, hoje eu não teria alegria, hoje eu não seria uma pessoa feliz, hoje eu não poderia ajudar o próximo. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo fez para mim não tem preço, não tem valor, não tem nada que consiga ser comparado. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Raí, eu aprendi lendo o livro Nada a Perder, a confiar em Deus, pois muitas vezes eu me encontrava desiludido, às vezes até mesmo pensando em desistir, pensando em parar, mas só que depois que eu li essa parte em que o Senhor estava preso, a qual uma pessoa chegou até o Senhor e perguntou o porquê daquela sua prisão. E muitos não entendiam, mas só que o Senhor disse que tudo cooperava para aqueles que amavam a Deus. E o Senhor, juntamente com essa fé confiante, é totalmente diferente. Uma coisa é a pessoa crer em Deus e outra coisa é confiar. E o Senhor mostrou isso através desse relato que o Senhor fala no livro. E depois de ler esse livro, eu aprendi bastante a confiar muito mais em Deus. E todos nós hoje vemos o que o Senhor ganhou através dessa tribulação, através dessas dificuldades. E eu sei que também, permanecendo nessa fé, eu vou conquistar e eu vou arrebentar. Eu agradeço ao Senhor por esse livro, que ajudou a mim
e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse testemunho, porque esse testemunho mostra como você pode resolver o seu problema familiar. Você vai ouvir esse testemunho com muita atenção para que você saiba que atitude você deve tomar para resolver o seu problema no seu casamento. Chegamos aqui devido à traição, que eu traí ela antes do casamento e depois do casamento eu traí ela. E vivia na gandaia, saía de noite e deixava ela sozinha em casa. Até um dia que ela resolveu correr com a faca atrás de mim. Se eu não pulasse, eu tinha tomado uma facada. Hoje eu não estaria aqui. Que isso? Sério? Foi porque eu estava com um casamento marcado. Faltava 2 meses para eu casar. Aí eu descobri que ele tinha me traído. Aí quando eu descobri tudo, eu peguei uma faca gigante e corri atrás dele. Quase que eu matei ele, quase. Hoje em dia nosso casamento é outra coisa. Temos uma filhinha de 3 anos. Nós é unidos para tudo. Onde um está, outro está. Tem união para fazer tudo. Tudo fala pro outro o que não está fazendo. A gente não briga, não tem discussão, não tem nada. A gente é unido para tudo, para tudo. Perdoei ele, confio nele totalmente. Mas tudo começou quando eu comecei a ler o Casamento Blindado e a Mulher Virtuosa. Foi onde eu comecei a mudar. Aí a gente foi mudando junto e hoje totalmente transformados. Muito bem, então você ouviu esse testemunho belíssimo de como foi resolvido o problema grave entre esse casal. Você então sabe o que deve ser feito para resolver o seu problema. Porque o seu problema, minha amiga, meu amigo, se é um problema familiar ou de casamento, matrimonial, não adianta, todo o dinheiro desse mundo não vai resolver o seu problema. É ou não é? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, que todo o dinheiro do mundo não vai fazer com que o seu marido volte, ou que a sua esposa volte, ou que essas brigas entre vocês vão ser aplacadas. De jeito nenhum. Você só tem o seu marido de volta, ou a sua esposa de volta, quando resolve o problema interior, o seu problema interior. E esse problema interior se resolve com a fé. Por isso que todas as quintas-feiras nós temos reuniões aqui no templo pela manhã, no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e também às 8 da noite. Mas há outras catedrais que estão também fazendo o mesmo trabalho em favor da família, do lar, da sua casa. Uma terapia do amor, escola do amor, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Hoje, quarta-feira, nós teremos a reunião do Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A reunião do Espírito Santo, normalmente às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, mas em todas as igrejas, todos os templos, seja grande, seja pequeno, o importante é o Espírito de Deus. Se o pastor é bonito, se o pastor é feio, se o pastor fala bem, se o pastor não fala bem, se o pastor é alto, bonito, se o pastor é pequenininho, é braço, não sei o que, fala mal. O importante é o espírito que ele passa.
E quem recebe o Espírito de Deus que está no pastor, esse recebe o Espírito da vida. Hoje à noite, o Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um dia o sol vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o